Louvado seja Deus. Mais uma vez, seja bem-vinda. Dá sua saudação ao povo de Deus aí, no nome de Jesus. Amém. Todos conseguem me ouvir? Perfeitamente? Quero cumprimentar todos que estão conosco com a graça e a paz de Jesus. É bom estar de volta. Quando eu estive com vocês a primeira vez, foi muito prazeroso. Vocês participaram, vocês colaboraram. É um tema do qual eu gosto de falar, porque é um tema vivencial. E eu acho que, sendo quem eu sou, é interessante contribuir para que pessoas possam se espelhar, que mesmo as pessoas que elas veem como fortes podem enfrentar a mesma luta que elas. Então, o intuito de falar muito sobre depressão é para que alguém que conhece o meu trabalho ou de alguma maneira me considera forte, sábia, pensar, puxa, se a pastora Nayara tem depressão, acho que eu não estou tão mal assim, né? Qualquer pessoa pode ter. Então, eu fico feliz por poder contar um pouco da minha fraqueza para ajudar outras pessoas. Pastora, você já assistiu muitos filmes, claro, com certeza. Superman, Homem de Aço, ok? Ou, quem sabe, a Supergirl, né? Vamos falar da Supergirl. Supergirl também é capaz de ter depressão, correto? Sim, qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Sendo um ser humano, fazendo parte da humanidade, sendo aí da raça humana, ninguém está ileso, não. Ninguém deve achar que nunca poderá passar por isso. Está todo mundo sujeito. Eu não posso dizer que jamais beberemos dessa água, né? Temos que estar sempre com o sinalzinho amarelo, né? Eu vou fazer uma comparação mórbida, porque a gente está num contexto de morte, mas a pandemia, o que ela mais tem nos mostrado é como qualquer pessoa, a qualquer momento, está sujeita a morrer, por estar viva. Da mesma maneira, uma doença psicológica, psicossomática, ou mesmo uma doença física, ela pode acometer uma pessoa em algum momento da vida. Não tem data específica, às vezes tem uma prevalência de um momento ou outro da vida, mas ninguém deve dizer dessa água não beberei. Pastora, que cidade tu és nascida? Eu sou de Goiânia, a cidade mais linda desse país. Minha família está lá, né? Agora eu moro em Diadema com meu esposo. Pastorei a segunda IPI de Diadema. Mas Goiânia é o lugarzinho do céu azul, do feijão tropeiro, das pessoas amáveis. É meu lugar de origem. Ô, saudade! Fico orgulhosa de ver você agora pastoreando, né? Nós nos conhecemos seminaristas. Então, obrigado. Agora já estamos aí na labuta, colocando a vocação em prática, né? Amém. Estou com um grande professor, eu louvo a Deus todos os dias. Estou com um grande professor, companheiro. Aprendo a todo segundo com o reverendo Adilon. É uma bênção. É uma bênção. Até ele dormindo faz a gente rir. O homem é uma bênção, né? Otimista, sempre levando a gente adiante. Um grande presente Deus mandou para a nossa igreja. Eu perdi recentemente o pastor Pedro Teixeira, que foi o pastor que foi o meu tutor nos meus 4 anos de seminário. E eu também louvo a Deus por ter caminhado ao lado daquele homem. É uma honra, assim, sabe? Que Deus coloque a gente do lado de líderes que nos inspiram, que nos apoiam. Então, eu sou muito grata a Deus por, na reta final da vida dele, que partiu cedo, sem muito aviso, foi do nada, eu tenha tido o privilégio de ser a seminarista dele por 4 anos. Aleluia. Eu conheci ele. Lembra na palestra lá do reverendo Esli, que eu fui lá? Você estava lá também? Eu conheci. Então. Grande homem de Deus. Que Deus o tenha. Agora está pregando lá na glória, não é verdade? Está pregando na glória. Pastora, quero aproveitar o seu tempo, porque além do seu tempo ser precioso, né, a hora voa. Estou olhando aqui, já passou aí 14 minutos preciosos nossos, né? Então, uma pergunta foi enviada para o nosso pastor Adilon, através de áudio. Claro que eu não vou falar o nome da nossa irmã que fez para ele, né? Vamos aí preservar a identidade dela, mas ela está nos acompanhando, né? Só vou dizer que ela é diaconisa. Aí fica o resto aí. A galera da igreja inteira já vai matar quem é. Mas ela passa, sim, pelos meus problemas. Ela passou,
por meus problemas, né? Graças a Deus ela tem superado muito bem. E eu resumi aqui mais ou menos o áudio, tá? A primeira pergunta que ela fez. Veja bem, pastora, existem pessoas que o refúgio delas é o sono, ok? E tem pessoas que acabam ficando 10 dias e 10 noites sem dormir, que foi o caso dela. A que você atribui isso? É psicológico? É hormonal? Ou são sinais da depressão dia a dia, pouco a pouco, ou até mesmo alguma ansiedade aguda? Pastora Nayara, na sua opinião, o que a senhora acha? Ó, antes de eu começar a responder essa pergunta, eu gosto sempre de frisar que eu não falo como terapeuta, não falo como psicóloga, em parte falo como pastora, mas quando trato dos temas emocionais, eu falo como paciente, como alguém que compartilha a sua história de superação e de vivência do problema. Isso quer dizer que eu não posso te diagnosticar, eu apenas posso compartilhar o que eu penso a respeito pela minha vivência. Claro. Quando ela trata a questão tanto do dormir demais quanto da insônia, a gente percebe um desequilíbrio. A questão do sono, ela tem muitos fatores que desencadeiam. O dormir demais, que foi o meu caso, no meu caso foi um sintoma depressivo, porque é uma opção, como ela usou a palavra, de fuga de problemas. Então, ainda hoje eu faço uso desse eu acho que é um artifício que Deus concede a gente. Se eu tenho uma crise de choro muito forte, eu preciso cochilar. Se eu dormir, eu interrompo aquele momento de crise e acordo melhor. Então, de alguma maneira, não é negativo, porque todos nós, quando não dermos conta de lidar com os nossos dramas, nós vamos fugir para algum lugar. Certo. Você vai fugir para drogas lícitas, como álcool, cigarro. Você vai fugir para drogas ilícitas, como cocaína, maconha e por aí vai, o crack. Você pode fugir para vícios de comportamento, como pornografia, comprar demais. Você pode ter episódios de ira, é o caso de pessoas que acabam descontando seus dramas de forma violenta. Então, gente que quebra alguma coisa em casa, bate na mesa, bate na parede. Então, assim, a gente precisa fugir para algum lugar. Se alguém faz uso do sono, a priori isso não é ruim, porque a pessoa escolheu uma forma saudável de fuga. Agora, é claro que se a pessoa dorme sem parar, aí isso precisa ser cuidado. Então, não é problema usar o sono como fuga, mas isso precisa ser dosado. Então, semana passada eu tive uma crise de choro, eu fui dormir e levantei bem. Mas a vida seguiu. Agora, se a pessoa se apega à cama ao ponto de só querer ficar no escuro, aí a pessoa está demonstrando perder o prazer de viver. Aí é perigoso. Mas como fuga simplesmente em si não é ruim. A insônia, quando ela pergunta a causa, a insônia pode ser tanta coisa. A insônia pode ser uma doença do corpo. A gente tem hospitais chamados institutos do sono, existe um exame chamado polissonografia, que a pessoa tem que dormir na clínica para que possam avaliar a profundidade do sono da pessoa, se a pessoa tem determinada doença do sono, como a apneia, que são pessoas que elas param temporariamente de respirar durante a noite, então elas podem se sufocar, às vezes precisa de usar determinado aparelho. Então, pode ser uma doença específica do sono. Eu trabalhei com um moço que tinha narcolepsia, uma doença muito rara. E ele foi julgado muitas vezes como preguiçoso, porque ele era técnico de informática, então ele estava trabalhando e do nada ele apagava. Ele dormia, ele não tinha controle sobre o sono. Então, pessoas que têm esse distúrbio não podem trabalhar com direção, a pessoa não consegue controlar, ela apaga do nada. Mas esse, no caso, é uma doença rara, mas só para dizer que existem doenças específicas do sono.
Agora, no geral mesmo, nós temos insônia por questões comportamentais, como o uso de excesso de telas de celulares nos períodos que antecedem o sono, excesso dessa luz azul, que é essa luz que nós temos que é a fluorescente, que não é mais aquela antiga incandescente que era amarelinha, a nossa alteração do nosso ciclo do sono. A gente não dorme todo dia no mesmo horário e acorda no mesmo horário. A gente nem sempre dorme a quantidade de horas que o corpo necessita. Então, boa parte do problema de insônia é comportamental. Nós estragamos o nosso círculo do corpo. O corpo fica confuso, o corpo precisa de rotina. Os antigos, quando não existia luz elétrica, você não vai ouvir relatos de que o povo antigo tinha insônia. Por quê? Quando clareava de manhã, a natureza estava dizendo, hora de ficar de pé. Eles acordavam, passavam o dia acordado. Quando ia escurecendo, não tinha mais o que fazer no escuro. Eles iam dormir. Então, a própria natureza conduz vamos dizer, o nosso ciclo. Só que é claro que pessoas têm características individuais. Há pessoas que são mais produtivas no período da noite, são os noturnos, há as que produzem mais de manhã. Mas seja como for, aí agora puxo para o lado teológico. Eu acredito que o ciclo que Deus estabeleceu na natureza é o prioritário. Ainda que eu tenha muita criatividade à noite, eu acho que o certo é eu educar o meu corpo ao ciclo da criação de Deus. Amém. Dia, acordar cedo, dia para ficar acordado, noite para dormir. Então, o que eu recebi de conselho do psiquiatra e que vale quando a insônia é comportamental, você pode começar por isso, é você tentar fazer uma higiene do sono. Isso é, não mexer com telas e já apagar a luz, de preferência 2 horas antes de dormir, ou pelo menos 1 hora. Porque o escuro sinaliza a produção do hormônio melatonina, que é o hormônio do sono. Então, quando você fica com as luzes acesas, você inibe a produção disso. E aí o seu corpo não entende que é hora de dormir. Quando você resolve dormir, o seu corpo não vai adormecer. Ele está pilhado por conta disso. Então, essa questão de escuro, para facilitar o sono, desligar luzes de LED ou fazer uso daquele tampão dos olhos por conta das luzes de internet, dos aparelhos eletrônicos do quarto, e tentar manter rotina, mesmo no fim de semana. Dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário. Isso seria se o motivo fosse comportamental. Agora, o motivo pode ser insônia, mas não só insônia. Qualquer doença psicossomática pode causar insônia. E mesmo quando não é uma doença específica. Se você tem uma prova, se você tem um parente doente, qualquer coisa que abale o seu emocional pode te tirar o sono. Se isso for naquela ocasião, nestes dias que eu fui sequestrado e aí toda noite eu tenho pesadelo, se isso tem um motivo, você vai tratar, mas de alguma maneira aquele comportamento tem a ver. Mas se isso começar a acontecer sem motivo nenhum, aí há de se pensar. Então, na verdade, insônia é um monte de coisas. É hormonal, é psicossomático, tem a ver com enfermidades, mas também pode ser por comportamento. A gente também pode achar que está doente, mas na verdade a gente só estragou o ciclo do corpo. Acho que isso. Maravilha. Excelente explicação. Muito boa, pastora. Muito bem mesmo. A próxima pergunta que nos enviaram, formularam para nós passar para a pastora, duas terças-feiras atrás, quando a irmã esteve conosco, quando a pastora esteve conosco, eu creio que a irmã já havia explicado, mas como a pessoa insistiu nessa pergunta, né? Através da sua experiência, né, pastor, de vivência, acho que eu posso utilizar essa terminologia. Então vamos entrar no campo da depressão. Para a pastora, o que é depressão para você, pastor? Eu acho que a pessoa fez a pergunta não porque não tivesse prestado atenção ou entendido, mas é porque, como depressão é um negócio extremamente complexo, eu entendo que nessa pergunta ela gostaria de dizer assim,
diga em 2 linhas, simplifica para mim. Então, eu tentei construir uma definição única para tentar agradar essa pessoa que fez essa pergunta. Eu definiria depressão como uma doença psicossomática que incapacita alguém a lidar com as demandas comuns da vida. Então, aí explicando a definição. A doença é psicossomática porque ela é psicológica, mas ela somatiza no corpo. Então, você a descobre porque ela causa sintomas no corpo, no fisiológico, que incapacita porque, pelo menos na minha experiência, os principais sintomas da depressão que eu experimentei foram desânimo e tristeza. E essas duas coisas incapacitam. Então, eu fiquei 7 meses com o trabalho de conclusão de curso parado. Você perde a criatividade, o prazer de fazer as coisas. Então, de alguma maneira, ela te atrapalha a viver. Ela te tira a capacidade de viver. E ela incapacita alguém a lidar com as demandas comuns da vida. Uma coisa é você não dar conta do recado em situações novas, difíceis. Então, agora na pandemia, a pessoa não esperava, nós estamos orando por uma irmã, lá no grupo de oração da igreja, que ela perdeu o pai, a irmã, e ontem ela perdeu a mãe. Então, ninguém se preparou na vida para perder 3 pessoas do núcleo familiar ao mesmo tempo. Aí é natural que a pessoa não saiba lidar com essa demanda, ela não sabe o que sentir, como lidar. Agora, no caso da depressão, ela te atrapalha até do que é comum. Então, assim, uma mãe, seu filho tirou nota baixa da escola, você sabe mais ou menos o que fazer. Isso não te abala. Se você tem um marido complicado e não é a primeira vez que ele faz determinada coisa que te irrita, você sabe cumprir a demanda. Demandas comuns é saber como agir nas situações normais da sua vida. Quando você tem depressão, até a demanda mais boba, por exemplo, lavar o cabelo, se torna uma coisa muito difícil de fazer. Então, eu denominaria a depressão como uma doença psicossomática que incapacita alguém a cumprir as demandas comuns da vida. A pastora vai falando e aí tem... ler os comentários, antes que a gente vá perdendo, que talvez eles sejam pelo assunto, só para a gente não deixar o pessoal de lado. Deixa eu só ver que eu estou aqui em 2 telas. Se alguém comentou alguma coisa sobre... Não, acredito que só esse último, né, pastor? Ele comentou sobre o sono. Eu passei por uma depressão e crise de ansiedade e ainda faço tratamento. O meu refúgio era o sono. Queria estar constantemente no meu quarto dormindo e até hoje sinto essa necessidade. Na verdade, o sono ele é um refúgio interessante, mas, como disse C.S. Lewis, você pode chorar por um tempão e, vamos dizer assim, ficar na fossa um tempão, mas depois você tem que levantar e continuar. Então, para essa pessoa que deu esse depoimento, ainda pode usar, mas se já há um diagnóstico de depressão em um tratamento, você precisa forçar um pouquinho o seu corpo para não se entregar quando os maus sentimentos vêm. Isso da pessoa forçar um pouquinho só vale para quem está em tratamento. Você nunca pode dizer para uma pessoa que não está em tratamento, faça a sua parte, porque se ela está incapacitada, você só vai fazer ela se sentir mais culpada, porque ela não tem capacidade de fazer alguma coisa. Mas para quem já está em tratamento, você já tem algumas ferramentas para se forçar a ficar de pé. Não fica prostrado, não é bom. Pastor, as suas explicações elas são tão contundentes, tão diretas, objetivas, dá para entender bem, que eu acredito que tem outras perguntas aqui que já foram respondidas. Por exemplo, essa próxima que eu tenho aqui, ela diz que quais são os principais sintomas, né? A pastora já disse alguns aí, né? Se pudesse falar 3, né? A gente até poderia passar para outra pergunta, mas se puder falar 3 sintomas... Não, na verdade a pergunta ainda vale, porque embora a pessoa tenha falado principais, não são únicos, porque pessoas, elas demonstram de maneira muito diferente a mesma doença. Para mim, tristeza e desânimo. E também alterações intestinais, mas nem para todo mundo não é a mesma coisa, né?
Então, Verdade. vamos só mencionar os sintomas de depressão. Tristeza, ansiedade ou sensação de vazio. Nesse caso, eu estou usando um material médico, Ok. uma cartilha de apoio a depressivos nessa pandemia. Sentimento de desesperança ou pessimismo. Sentimento de culpa, inutilidade ou desamparo. Perda de interesse ou prazer em hobbies ou atividades. Diminuição de energia, fadiga ou desaceleração. Você passa a não ter energia para fazer tudo que você tinha que fazer. Vamos dizer assim, se antes você levantava uma laje, agora você levanta um tijolo e já está exausto. Dificuldade para se concentrar, lembrar ou tomar decisões. Afeta a sua concentração também, atrapalha nos estudos. Se a pessoa trabalha no administrativo, com coisas mentais, ela vai ter dificuldade. Dificuldade para dormir à noite, ou despertar pela manhã, ou dormir demais. E aí, daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais disso. Deixa eu só terminar de mencionar. Alterações de apetite e ou peso, aumento ou diminuição brusca, pensamentos de morte ou suicídio, inclusive tentativa de suicídio, inquietação ou irritabilidade, dores no corpo e de cabeça, cãibras ou problemas digestivos sem causa física clara ou que não diminui mesmo com tratamento. O que eu destacaria aqui? A depressão é um desequilíbrio. Então, você vai perceber quando o seu corpo saiu do rumo. Se você é uma pessoa que tem intestino preso, esse é o seu padrão, você cresceu assim, você tem que tomar Activia, e aí do nada o seu intestino solta, como nunca foi. Quebrou algum padrão. Se você é uma pessoa de intestino regulado e do nada você trava, seu intestino fica preso, alterou alguma coisa. Mesma coisa em relação a peso. Você sempre teve tendência a engordar, foi mais fortinho? Normal, você continuar engordando. É da sua genética. Ou você sempre foi ruim, aquele que não engorda. Magro demais, não consegue, toma xarope, nada. Então você está magrelinho, mas é da sua genética. Agora, quando você quebra o seu padrão, seu intestino é preso e do nada solta, ou então é solto e do nada prende, você sempre teve tendência a engordar e do nada você começa a emagrecer sem motivo, sem ter feito esforço. Ou você tem tendência a emagrecer e do nada você começa a engordar. Toda alteração brusca é o seu corpo sinalizando que alguma coisa deu errado. Sem contar que o intestino é chamado pelos médicos de segundo cérebro do corpo. Existe um hormônio, que é o da serotonina, que é o hormônio do bem-estar, que ele não é produzido na cabeça, ele é produzido no intestino, para depois se conectar com os neurônios. E, por exemplo, a depressão inclui perda de serotonina. Os remédios depressivos geralmente são de recaptação desse hormônio do bem-estar. Então, assim, o intestino vai dizer muita coisa. Quando você prende emoções, isso pode passar para o intestino. Então, especialmente essas alterações de sono, de peso, de apetite. Então, a maioria desses desequilíbrios. Os pensamentos suicidas, eles podem vir a quase todo mundo. Mas a ideação suicida, as tentativas, não são para todo mundo. Então, eu, por exemplo, não tenho ideação suicida. Já pensei sobre isso? Já vi a morte como possibilidade? Já. Mas isso também não pensar sobre isso não é exclusividade dos depressivos. Mas a ideação suicida não é um sintoma para todo mundo. E as demais coisas têm a ver com desânimo, perda de energia, tristeza, cansaço, dificuldade de concentração e por aí vai. Então, eu diria que são esses os sintomas. Maravilha. Nosso pastor Adilon fez uma pergunta muito interessante aí. Pastora, deixa eu retornar aqui que eu vou ler. Ele diz assim: qual a melhor atitude para lidar com pessoas que passam por depressão? Então a pergunta que eu estou vendo aqui é a do Walter, que é como ajudar deprimidos a enxergarem coisas boas sem colocar mais peso sobre eles. Repete a do pastor Adilon, por favor. Qual a melhor atitude
para lidar com pessoas que passam por depressão? Tá. Então, as duas perguntas, de alguma maneira, se parecem. Verdade. Nesse caso, a pergunta está sendo feita por quem não está com depressão, mas por quem acompanha. Isso. A primeira coisa tem a ver com empatia. Você precisa se colocar no lugar da pessoa. Então, por exemplo, se você sabe que a pessoa era extremamente ativa em determinada coisa e, de repente, ela gostava muito de cozinhar, aí ela começa a queimar comida, fica ruim. Empatia é pensar que para essa pessoa é muito frustrante não estar dando conta do que ela já dava conta. Então, é evitar coisas assim, nossa, caiu o rendimento, hein? Nossa, um dia desse aí você fazia um bolo que prestava. É você se colocar no lugar que a pessoa ela já se sente culpada por não dar conta das atividades. Então, se ela começa a ficar muito no quarto, ficar assim, nossa, mas é preguiçoso, hein? Mas é sem vontade, hein? Por que você não vai lavar uma roupa? Por que você não vai fazer tal coisa? Eu me lembro de uma coisa que me deixou muito chateada numa crise depressiva, compartilhando com alguém que eu estava muito desanimada, e a pessoa falou, por que você não vai fazer um brigadeiro? E eu pensei, eu adoraria estar fazendo um brigadeiro. Mas assim, não é que eu não queira fazer coisas legais. Eu não consigo. Então, eu acho que a primeira coisa que tem a ver com empatia e que vai ajudar a evitar perguntas e falas que vão ofender é se colocar no lugar da pessoa. Como é que a pessoa está se sentindo se ela fazia o bolo bem feito e agora ela não dá conta? Como é que ela está se sentindo se ela gostava tanto de estudar e agora ela não tem concentração para ler um livro? Isso já evitaria. E na dúvida sobre o que dizer, não dizer nada. É menos maléfico. Então, se você está meio inseguro do que pode dizer, se coloque como ouvidos, e empatia é você mostrar para a pessoa que você entende. É importante, e não só com depressivos, mas especialmente nessa pandemia, com todo mundo, você validar os sentimentos das pessoas. As pessoas, às vezes, se sentem mal pelos maus sentimentos que sentem. Então, uma pessoa está muito sem esperança, e às vezes por ser uma pessoa evangélica, como é o caso dessa menina que perdeu a irmã, o pai e a mãe, e aí a pessoa tá se sentindo muito mal, e por ser evangélica, ela sente que não pode desabar muito, porque ela tem que ser forte, ela tá lá, assim, controlando as suas emoções. E então, se ela chega para alguém além da pessoa ter empatia de falar assim, nossa, como você tá, de abrir para o diálogo, validar, quer dizer, de mostrar para ela que o sentimento dela é válido, é legítimo, ela tem o direito de estar triste. Então, a pessoa tá meio assim, você fala, nossa, mas isso que você está passando é tão difícil, né? Nossa, sentir-se assim deve ser péssimo, porque você vai mostrando para a pessoa que a dor dela é legítima, que ela não está sendo um peso na vida de outras pessoas, que ela não é mais pecadora ou mais fraca por estar sofrendo. Então, o colocar-se no lugar, a empatia seria se colocar no lugar para não criticar ou fazer perguntas que vão aumentar o sentimento de culpa da pessoa. E validar o sentimento seria incentivar a pessoa a expressar as suas más emoções e, ao invés de repreender, como seria o caso, menino, não chora, para de chorar, você não deveria estar assim. Isso é o contrário de validar. Dizer para uma pessoa, por exemplo, que fala que está com tal problema, e você diz assim, ah, mas você não devia ter depressão porque você tem uma família linda, você tem uma casa, você tem nananã. Ou quando alguém te conta um problema e você fala assim, ah, mas tem tanta gente passando fome lá na África. Como se a pessoa não fosse legítima a dor dela porque existe uma outra dor. Para a pessoa que está passando outro problema, o problema é enorme. Para que está passando esse, é do mesmo tamanho, mas para cada pessoa. A gente usa esse argumento quando a gente vai incentivar na vida pastoral as pessoas a gratidão. Olha para o que Deus tem feito. Então não tem problema em situações normais você assim, de alguma maneira incentivar as pessoas a verem que tem gente sofrendo mais do que elas.
Mas quando você percebe que uma pessoa está tendenciosa à depressão, valide. Assim, não é concordar, mas é dizer assim, nossa, eu entendo o seu sentimento. Você pode se sentir assim. Não se sinta culpado por estar mal. Porque muitas às vezes, especialmente no meio cristão, você aumenta a culpa da pessoa. Ela já se sente culpada de um monte de coisa e agora você faz ela se sentir culpada por se sentir assim. Como se fosse assim, você não deveria estar chorando, porque haverá ressurreição. A pessoa diz, mas eu perdi meu pai. Então, assim, chore. Jesus expressou suas emoções. Quando ele chegou e viu o sofrimento das irmãs de Lázaro, a Bíblia diz que ele se agitou em espírito e chorou. Então, expressar emoções não só para os deprimidos, mas para qualquer pessoa é muito importante. Deus não fez gaveta interior para guardar os maus sentimentos. Eles precisam ser expressados. Muito bom, pastor. Verdade, muito bom. O Walter escreveu mais uma situação aqui, né, Walter? Isso? Ah, não foi o Walter, não. Perdão. É a Keila Rayane, é isso? Assim que fala? Keila Rayane, né? Ouvi esses argumentos e foi... Junto com a do pastor Adilon. A do Walter legal. já foi respondida junto, né? Agora do Walter já, né? Ouvi esses argumentos e foi a principal causa de me silenciar. Meu esposo só soube de fato quando eu transbordei com a última gota no copo d'água. Me silenciei por medo dos julgamentos das pessoas. Aquela Rayane. Ela está dando um depoimento de que ela teve que deixar para quando ela estava muito ruim para poder cuidar disso, porque ela tinha um esposo e outras pessoas que a julgariam. Eu indico para vocês ouvirem um sermão chamado A um Passo da Queda, de um pastor carioca chamado Neil Barreto. Eu acho que ele não está mais disponível no YouTube, ele é só um áudio, mas eu posso enviar, repassar para vocês repassarem. Tem quase 1 horinha, mas vai ajudar muito quem tem esse mesmo sentimento que a Keila Rayane teve. Porque ele vai trabalhar o Salmo 63, que é um salmo de Asaf, que era um levita, uma pessoa de ministério. E ele diz no salmo que ele teve inveja das pessoas ímpias, que ele estava desistindo de ser justo, porque dava tudo certo com os ímpios e ele que seguia a Deus, a vida dele ia indo de mal a pior. Então ele trabalha de que os crentes da igreja, se ouvissem Asaf dizendo isso, o julgariam. Você está com inveja de ímpio, está dizendo que é inútil servir a Deus. E aí ele vai fazer uma crítica quando na igreja a gente cria um ambiente de super-heroínas e super-heróis da fé. E que ao invés da igreja ser um espaço de acolhimento e uma comunidade terapêutica, ela passa a ser um lugar de tantos julgamentos que todo mundo usa máscara. E aí ninguém nunca vai poder colocar a sua questão, porque todo mundo está tão blindado para não ser criticado que vira um ambiente de hipocrisia. Que é aquele negócio assim, tá tudo bem, irmão? E você, ao invés de dizer, olha, não está, ore por mim, tá complicado, você acaba... Talvez até que no pedir oração, saúde, crente não tem tanto problema em contar fraqueza, mas, por exemplo, casamento está fracassando. Só procura o pastor quando o divórcio já está quase assinado. O pastor só vai lá juntar os cacos, não dá mais liga. Se tivesse procurado nas primeiras questões, daria para fazer um acompanhamento. Então, assim, vai resolver, deixa as coisas muito para depois, não se abre a tempo. Então, é claro que você não vai sair contando para o mundo o seu problema, você tem que procurar quem pode te ajudar, mas, igual no caso da Keila Rayane, ela não precisava ter feito tudo isso. Assim, eu sei que seria difícil lidar com o julgamento do esposo, mas também se a gente for esperar as pessoas entenderem bem, então tem hora que você tem que ter convicção de que você tem um problema, começar a se tratar e fechar os ouvidos se alguém disser que você é fraco, que isso é mimimi, e aí você fala, fica com a tua opinião, mas eu vou me cuidar, porque eu sei de mim. Pastora, a diaconisa Sandra, se você perceber aí, ó, no perfil do Antônio Alves, que é o nosso presbítero, sim. A diaconisa Sandra aí, ó, pastora, meu nome é Sandra, eu ouvi de uma pessoa da família do meu esposo dizer
que tipo de crente eu era por estar sofrendo com essa maldição. Isso ficou no meu coração até hoje. Como lidar com isso? Primeira coisa é sabendo que depressão não é problema espiritual. Depressão não é demônio. Depressão não é fraqueza espiritual. Elias, o grande profeta, naquela época não existia esse nome, essa classificação. Mas quando a gente olha, quando ele pediu a morte para Deus, quando ele se escondeu na caverna, quando ele não queria comer, ele estava demonstrando estar com depressão, no nosso parâmetro de hoje, né? Jesus suou no Getsêmani sangue. Eu nunca vi uma pessoa suar sangue. Para uma pessoa suar sangue, ela tem que estar num estado emocional tão complicado que ela force as veias aqui mais externas, né, estourem para que ela sue sangue. Então, se o Filho de Deus enfrentou esse tipo de problema, um grande profeta, por que a gente não passaria? Como ser humano, a gente está sujeito a passar por qualquer dificuldade. E essa ideia de que doença é maldição é uma ideia que Jesus está tentando quebrar desde o Novo Testamento. Porque existe uma ideia religiosa de que doença é maldição pelo pecado, que a gente tem como oriunda do judaísmo. Jesus tentou quebrar esse padrão, porque uma vez, ao ver um cego, os discípulos perguntaram: Senhor, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou os pais dele? Aí Jesus responde: nem ele, nem os pais dele. Ele nasceu cego para que nele se manifestassem as obras de Deus. Então, assim, existe uma demonização de doenças como um todo, e isso resulta em pastores irresponsáveis, por exemplo, que diante de um filho doente oraram pelo menino e falaram para os pais: para de dar o remédio que eu já orei. E no outro dia a criança amanheceu morta. Porque quem disse que a oração exclui o remédio? Quem disse que a oração elimina a terapia? Naquele tempo, Jesus curava só pela sua palavra porque não havia medicina. Mas Paulo já diz para Timóteo tomar vinho por causa dos problemas de estômago. Deus foi acrescentando à humanidade conhecimento. Então, se um remédio te cura, você não pode dizer que não foi Deus que te curou. Porque quem é o dono de toda a ciência que deu capacidade para um cientista inventar um remédio que cura? Deus. Então, mesma coisa a vacina da Covid. Quem capacitou a humanidade em tempo recorde criar uma vacina? Deus. Toda a sabedoria vem de Deus, o ser humano não teria dele. Então, a gente tem que tirar a demonização de remédio de doença. Então, assim, doença não é maldição. A gente tem testemunho de pastor que tinha pedra nos rins. Ele orou e várias pessoas foram curadas de pedra nos rins, menos ele. Tinha dia que ele tinha crise no púlpito, ele tinha que sair carregado para outro pastor pregar no lugar dele. É como Paulo dizendo do espinho na carne. Ter uma doença não significa que você pecou mais que alguém, que você é amaldiçoado, nada disso. Significa que você é um ser humano. E esta pessoa que está dizendo isso será julgada por Deus por estar fazendo esse julgamento errado. Então, não guarde no teu coração o que essa pessoa disse, ajude a espalhar entre os crentes que depressão não é demônio, que doenças não são maldições, nós não vivemos mais na época da lei, nós vivemos na graça. Não tem esse negócio de maldição. Em Cristo Jesus, tudo isso já foi quebrado. E a gente precisa entender que estar em Cristo não nós não somos mais importantes que as outras pessoas, de modo que, na minha casa o câncer não chega, mas chega no vizinho. E eu sou melhor que o vizinho? Não, se pode chegar na casa do vizinho, pode chegar na minha. Eu faço parte da humanidade. A gente tem que lembrar que antes da gente ser de Jesus, a gente é humano e foi criado por Deus humano. E mesmo sendo redimido pelo sangue do Cordeiro, a gente continuará humano. Jesus era Deus, mas ele sentiu os cravos, saiu sangue, ele sentiu sede. Então você é de Jesus, mas você sente sede, você toma remédio. Você não toma remédio para diabetes? Por que você não vai tomar remédio para depressão? Se é uma doença, igualmente. Verdade, pastora, muito bem.
Tá aí, Sandra. Recebe aí, em nome de Jesus, Sandrinha. Pastora Adilon fez um comentário aí, pastora. Ao acompanhar uma grande amiga que lutou por anos com depressão, aprendi a ser solidário. Graças a Deus, ela está bem. Empatia é tudo, né? Solidarismo é tudo. Jesus nos ensinou muito bem isso, né? Vamos ver se temos mais algum aqui. Meu cachorrinho é crente, viu, pastora? Ele quer participar, tá dando glória a Deus, é o Mike. A Keila, A filha ela Rayane fez mais um comentário, né? Que ela tinha se silenciado, né, por medo dos julgamentos lá em cima, e ela completou que quando ela realmente perdeu o medo de contar, na verdade não é que o marido dela não ia aceitar, ela nem sabia, ela nem tentou. Aí quando ela contou, foi diferente do que ela imaginava. Então a pessoa ofereceu apoio. Então é importante você contar para alguém, não guardar a sua dor só para você. Não sofra sozinho. As pessoas, os irmãos e irmãs agradecendo aí suas explicações, pastora, dando os parabéns, muito bom, glória a Deus. Pastora, ao perceber os sintomas, ok? A senhora desenvolveu muito bem aí alguns dos sintomas, explicou também muito bem aí com a sua experiência, tendo passado por isso. Ao perceber os sintomas, qual profissional de saúde eu devo procurar? Bom, antes de responder essa pergunta, a anterior é sobre quais os sinais. Isso vale para qualquer doença. Não quer dizer que você ouviu falar que problema intestinal é depressão e você já vai sair daqui falando, meu Deus, eu tenho depressão. Doença nunca tem um sintoma único, até porque sintomas são parecidos. Então, enxaqueca, dor de cabeça, são sintomas de um monte de doenças. Então, não é porque eu estou com dor de cabeça que necessariamente eu tenho um câncer no cérebro. Varia. Então, toda doença você tem que ter um conjunto de sinais para entender. Ah, eu estou com um pouco de insônia e sinto enxaqueca. São duas coisas, mas geralmente são de 3 para mais sintomas daquela doença que você tem que ter para você desconfiar de ter um problema. Senão também a gente gera pânico. A pessoa fala, ai meu Deus, meu intestino mudou, vou correndo. Não, você tem que ter um conjunto. É normal você ter uma coisa ou outra. E quando você perceber, sentir necessidade, existem 2 profissionais que tratam depressão, basicamente. Um médico, chamado de psiquiatra, que antigamente o imaginário achava que era uma coisa para loucos. Pois bem, somos todos. Psiquiatra é para todo mundo. Psicólogo, que já é um terapeuta, não é um médico, né? Por quê? Quando você tem uma depressão que ela ainda não virou doença, então você começa a perceber que você não dá conta muito de lidar com... Quando você procura muito cedo ajuda, você vai direto num psicólogo ou numa psicóloga. Porque, na verdade, o que vai curar a depressão ou mantê-la sob controle é o trabalho terapêutico, porque você vai descobrir dentro do seu emocional, você vai criar ferramentas que vão te ajudar a lidar com os seus traumas. No meu caso, eu não sabia lidar com o alcoolismo do meu pai. Hoje eu sei lidar. Hoje o alcoolismo do meu pai, que continua existindo, não me rouba o sono, não me rouba a paz, não me atrapalha a viver. Por quê? Porque em terapia, isso que acabava comigo não acaba mais, porque eu descobri as minhas fragilidades, os meus gatilhos, que era quais ocasiões ou cenas que me remetiam àquele trauma que me faziam sofrer, e criei força dentro de mim para saber lidar. Então, hoje eu não sofro mais pelas mesmas coisas. E aí, dentro da terapia, você vai descobrir outras coisas que você não sabia que te abalavam. Então, basicamente, você começa por um psicólogo ou psiquiatra, porque ele vai te ajudar a descobrir o problema, a origem do problema, e vai te ajudar a lidar com ele de uma forma saudável. Só que quando a depressão ela já virou doença fisiológica, você precisa de um médico. No meu caso, já foi assim. Por quê?
você tem que estar mais ou menos equilibrado para você conseguir superar, fazer a terapia. Se você está assim, nada que a terapeuta tente te ajudar vai ser suficiente, porque você está longe do padrão. Tem gente que acha que o remédio psiquiátrico é como se fosse uma droga. Não, ele não te levanta, ele só te tira daqui para te equilibrar, hormonalmente, fisicamente, para na terapia você caminhar. Então, você procura primeiro psicólogo ou psicóloga. Você tenta, às vezes, mais de um, porque o tratamento psicológico, ele acaba requerendo uma relação com aquele... Se você já, às vezes, vai num médico e não gosta muito e troca, com psicólogo mais ainda. Você vai até você mais ou menos se encaixar. Às vezes você dá certo do primeiro, dá certo, às vezes você vai em mais de um, se você tem possibilidade. Mas se você depende de SUS e conseguiu só um, vai no que você conseguiu. Mas não fique sem. E aí, provavelmente, o psicólogo ou psiquiatra te encaminhará... Não, o psicólogo ou psicóloga te encaminhará para um tratamento com remédios, com um médico psiquiatra, se ele achar que precisa. Nem todo mundo precisa do psiquiatra, mas todo mundo precisa do terapeuta. E aí vai ter tratamentos variados. Eu me trato desde 2016, então são 5 anos com tratamento com remédio. Tem gente que usa um tempo menor, tem gente que usa um tempo maior. A terapia tem tempo que eu estou fazendo, às vezes eu dou umas pausas, mas nas crises, nos momentos... Também, depressão é uma doença de crises. Então tem uma época muito boa, aí tem uma época que baixa um pouquinho. Mas aí você vai aprendendo a lidar, você alcança equilíbrio, mas você procura psicólogo e procura psiquiatra. São os dois profissionais que cuidam disso. Maravilha, pastora, maravilha. A Tatiana está fazendo uma pergunta aí muito importante, pastora. Pastora, meu nome é Tatiana, tive um episódio ontem pela manhã de paralisia do lado direito. O médico me falou que era uma crise de ansiedade muito forte. O sono era meu refúgio, mas não dormi. Tatiana, eu não tenho experiência pessoal com a ansiedade, mas como pastora, eu já acompanhei pessoas que têm a TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizado, ou mesmo a questão das síndromes do pânico, que são episódios que a pessoa... Eu tive um único episódio assim, de pânico, que não se caracteriza como a doença, eu tive uma única vez, é muito angustiante, não é um negócio bacana de sentir, e nesse caso ela fez bem de procurar um médico. Você não deve empurrar com a barriga. Doença psicossomática, psicológica, não é como aquele dente que... E mesmo esse dente que fica doendo, que você protela, quanto mais você protelar, mais ele vai estragar, depois você vai perder o dente, né? Toda doença você tem que procurar logo, você não deve ficar adiando, né? Então ela fez bem de procurar um médico. Quando você... Nem o seu refúgio tradicional, a sua fuga é suficiente, então provavelmente te receitaria um remédio para que você conseguisse achar um certo equilíbrio. Mas aí, como incluiu esse tipo de sintoma, de paralisia e coisas mais assim, aí é uma outra classe de medicamentos e aí com certeza precisa de tratamento médico. Aí não só terapêutico, porque aí já afeta mais coisas. Por isso que eu disse lá nos sintomas, os sintomas podem variar de pessoa para pessoa. Então, pessoas desenvolvem diferentes. Mas que bom, Tatiana, que você procurou o médico e eu espero que você tenha sobrevivido, né, por você estar aqui, assim, tenha conseguido lidar depois dessa crise. E você tem que deixar isso para o seu médico e também na terapia, porque a sua terapeuta vai te ajudar a entender o que te aconteceu de diferente que dessa vez paralisou o seu lado direito. Por que paralisou? Eu vivi, acho que no ano retrasado, uma coisa de perder a voz. Nunca tinha perdido a voz. Fiquei sem voz do nada. E eu descobri na terapia que tinha alguma coisa que eu não queria falar para ninguém, emocionalmente. Aí o que o meu corpo fez?
fez a minha voz normal sumir. Então, o corpo também diz algumas coisas. Aí, em terapia, você vai tentar descobrir por que o seu lado direito paralisou, por que foi exatamente isso que te aconteceu. Mas com o tratamento médico, você vai recuperar sua qualidade de vida, para que não aconteça de novo, para que você não perca o sono e por aí vai. Ela mais abaixo diz que não consegue mais dormir, né? Ah, então, deixa eu ver que depois chegaram O várias perfil do perguntas. Marcos Antônio Rodrigues 49, esposo dela. Mas não consigo dormir mais. Ah, então você precisa ir no médico. Porque a partir do momento que influencia as suas coisas vitais, comer, dormir, respirar, aí você tem que... Aí já mexeu demais com o seu corpo. Pense que o normal é respirar. Você começa a ter falta de ar por motivo emocional, já atrapalhou o básico. Você vai no banheiro e volta. Alterou isso? Alterou o sono? Alterou comer, que são as funções básicas da vida? Você precisa de voltar no médico até que esses sintomas passem. Você não pode ficar assim, tá bom? Senão agrava. Só aproveitando aí o comentário da nossa irmã Benê, ela fala que, pastor, assim que possível, enviar o vídeo, por favor. Eu acredito que seja aquele do Salmo 63 que você comentou, né, pastor? Sim, é que ele regravou com outro título, mas não é a mesma pregação das antigas. E graças a Deus eu tenho o áudio salvo no e-mail. É o áudio, E uma né? vez, eu posso até repostar, porque alguém tinha postado no YouTube há um tempo e tirou. Então, mesmo que tenha o atualizado, aquele tem algo de especial. Mas aí eu Depois eu mando meu posso contato para a enviar pastora, sim. aí a pastora me envia, aí eu disponibilizo para o pessoal. Pode ser? Tá bom. E de todo Acho jeito eu melhor, né? peço para o pessoal me acompanhar nas páginas, no Sim, Nayara Diz, no Nayara pode Santana ser Naves, também. que é esse aqui. Porque aí Perfeito, também lá eu posto vídeos, então se vocês trouxerem perguntas, eu posso fazer vídeos específicos perfeito. sobre a questão de vocês, tá bom? Fechadíssimo. A tia Silvia aqui, ó, no Spa Lilás, logo abaixo, você perceber, ó, ela faz Uhum. uma pergunta aí, ó. Posso ir direto para o psiquiatra ou é necessário passar no psicólogo? É opcional. É que tem gente que vai achar o caminho do psiquiatra mais fácil. É o caso da minha mãe. Ela prefere o mais prático. Porque quando você faz o tratamento com remédio, você melhora dos sintomas. E aí você tende a, melhorando, não querer aprender a lidar. Você se acomoda de alguma maneira. O ideal é não fugir da terapia, é ir também no psicólogo. Mas se você for direto no psiquiatra, ele vai te atender. Mas tenta não fugir da terapia, porque o remédio não vai curar a sua depressão. Ele vai só tratar os sintomas, vai melhorar a sua qualidade de vida. Mas, por exemplo, se você parar de tomá-lo, você cai em depressão de novo, porque você não aprendeu a lidar com suas emoções. Agora, se você faz terapia paralelo, pode ser que uma hora o remédio não seja mais necessário, porque você já aprendeu a lidar. Ou você também pode aprender a lidar e manter o remédio. Porque aí, respondendo a pergunta do Antônio Alves, se depressão é genético, depressão, assim como outras doenças, pode ter fator genético. Nenhuma doença é só genética ou só comportamental. Se você tem genética para ter pressão alta ou colesterol alto, você tem genética para entupir veias, essas coisas. Mas você nunca foi uma pessoa de alimentação bagunçada, de comer gordura, mesmo você tendo a genética, você não vai desenvolver questão do colesterol. Porque você tem a genética, mas você não deu o fator ambiental. Então, no meu caso, eu tinha genética para depressão, mas se eu tivesse só a genética e tivesse tido uma vida sem traumas, talvez eu nunca desenvolvesse. Mas eu tive uma infância traumática. Então, a genética que eu tinha com isso gerou uma doença. Então, nenhuma doença é 100% genética. Aliás, não posso dizer nenhuma, deixa isso para os médicos, que é conhecimento médico.
Mas, assim, geralmente toda doença tem um fator genético e um fator comportamental. Então, uma pessoa pode, por exemplo, fumar a vida inteira, ter uma vida muito assim e não desenvolver câncer. E por quê? Porque ela criou todo o ambiente, mas ela não tinha genética. Então, geralmente, quando aparece determinada coisa, você tem predisposição genética, mas você deu um pezinho para isso acontecer. Então, você tem toda doença você tem uma parcelinha de responsabilidade. De alguma maneira, você ajudou ela a chegar. Mas é claro que você não vai colocar essa culpa sobre si, faz parte da vida. Depois você vai descobrir, se eu não tivesse me alimentado tão mal, talvez eu não viria a ter diabetes hoje. Mas assim, não é só porque você teve a genética sozinha não faz nada. É porque você tem que ter o ambiente, vivências que façam aquilo se desenvolver. Alice faz uma pergunta aí, pastora. Boa noite. Você consegue ser feliz mesmo em tratamento de depressão? Plenamente. Muito. Consigo desfrutar a vida. Aí eu diria na questão teológica que, na verdade, a gente não deve buscar ser feliz. Felicidade é um estado momentâneo. Quando você está numa festa, você está feliz. Quando você está no velório, você está triste. Mas a gente precisa buscar na vida a bem-aventurança, o shalom dos judeus, o bem-aventurados lá de Mateus 5, que eu chamo de contentamento. Ou a palavra que eu usei recentemente é quando vai tudo bem com a minha alma. A paz que excede o entendimento, você adquire alguma coisa interna que, por pior que as coisas sejam, você tem prazer de viver, você tem vontade de continuar. Aí é uma coisa espiritual. Então, a pessoa sem depressão pode não ter esse contentamento, com depressão ter, aí depende. Se a pergunta é, uma pessoa que tem depressão pode viver bem? Não, pode. Ter sua vida de volta normal, fazer as coisas que gosta, ter criatividade, pode. Mas eu diria especificamente, já que você usou a palavra feliz, que buscar felicidade é pedir para se frustrar. Porque felicidade vai variar. Na festa você está alegre, no velório você está triste. Felicidade é uma coisa que some muito rápido. É como se você estivesse super feliz numa festa, alguém te olhou feio, na hora aquela felicidade se desfaz. Agora, a alegria, contentamento, bem-aventurança, que é uma coisa espiritual que você encontra em Deus, é uma satisfação de vida que transcende, assim, igual nessa pandemia. Eu fico revoltada com a omissão de governantes, eu fico arrasada, choro muito com as histórias de luto, e etc e tal, mas vai tudo bem com a minha alma. Então, quando você busca isso em Deus, é quando você, de alguma maneira, encontra uma paz interior que não se mexe com as ondas da vida. O escritor do hino Sou Feliz com Jesus, no original o hino quer dizer vai tudo bem com a minha alma. Ele estava indo reconhecer o corpo das suas filhas que tinham morrido num acidente de navio. E enquanto ele ia, ele compôs esse hino, como se ele estivesse dizendo, minhas filhas morreram, mas em Jesus vai tudo bem com a minha alma. Tipo, vou continuar Aleluia. de pé. Glória a Jesus. A marido diz, boa noite, pastora Nayara. Depressão pode ser hereditária ou causada por algum trauma de infância que a pessoa teve quando criança? Foi respondido anteriormente? Só a questão do trauma que eu posso acrescentar. Eu não posso dizer hereditária, porque eu não sei dentro da medicina a diferença da predisposição genética para a questão hereditária. Eu não me lembro de ler que depressão é doença hereditária. Eu acredito que quando você tem familiares, você tem predisposição genética, mas eu não afirmaria que é uma doença hereditária, tá bom? Porque não quer dizer que se minha mãe teve, necessariamente eu vou ter e necessariamente minha filha vai ter. Até porque você tem que ter tido a genética mais alguma coisa da sua própria vida, e cada pessoa tem sua própria história. Sobre o trauma de infância, muito. E é por isso que uma das abordagens da psicologia acaba retomando muito a nossa infância. No fim das contas, nós temos uma criança interior dentro de nós. E nos tornamos adultos.
se essa criança foi ferida, geralmente esse adulto vai ferir outras pessoas. Então, quase toda pessoa que abusa foi abusada na infância, quase toda pessoa que é violenta foi violentada na infância. Então, o que acontece? Como a criança não tem, ela não tem emocional para lidar com coisas muito sérias, aquilo é traumático, porque a vida exige dela, no meu caso, eu tive que ser adulta na infância. Eu vivi num lar de violência que eu tinha que mediar um conflito de família que não serviria para uma criança mediar. Quem tinha que mediar aquilo era um adulto, mas eu, como criança, mediei. Então, eu não percebi que eu perdi a infância, a adolescência, porque eu pulei para a idade adulta. Quando eu fiquei adulta, tudo isso veio à tona. E aí eu tive que me tratar na terapia a minha criança interior, que não tinha tido oportunidade de chorar, de sofrer, não tinha tido seus sentimentos validados. E aí o que acontece? Especialmente no tratamento terapêutico, você vai perceber que, por exemplo, quando você tem certas brigas de casal, provavelmente quem está ali batendo o pé, dando birra, não é o seu eu adulto, é a sua criança interior, que ainda você não consegue falar lá, ó, agora é hora de ser adulto. Então, os traumas de infância têm bastante fator. Por isso que é importante você ir para a terapia. Se você tem lembranças ruins da infância, eu comecei a procurar ajuda porque eu comecei a ter pesadelos com os problemas da minha infância. E se eu ligava para o meu pai, podia para você conversar uma coisa muito legal. Acabava o meu dia. Eu tinha uma crise de choro. E não porque meu pai estivesse me fazendo mal naquela altura da vida, mas por causa da lembrança da infância. Então, trauma de infância geralmente culmina, assim, em doença psicológica. Terapia é muito importante, né? Nosso pastor Odilon já disse aí, abre janelas e aumenta a visão do todo. O pastor Márcio aí, né? Já disse que ficaria ouvindo a sua palestra, explicações aí a noite toda. Eu já queria lembrar que já passamos de 1 hora e pouco, parece que você está falando 10 minutos. Daqui a pouco meu pastor Odilon puxa minha orelha, porque ele é igual eu, ele gosta de cumprir horário. E a gente já está passando aqui, pastor. A gente precisa ir para as últimas perguntas, que a gente não quer também esticar muito seu tempo, né? Até porque amanhã, 4h30 em pé, hein? A depressão do nível de necessidade de medicamento pode ser ministrada em crianças ou jovens depressivos em qualquer idade, ou tem uma idade mínima para iniciar com medicamentos? Só o médico psiquiatra pode responder isso. Com certeza. Não tem padrão. Tá? É, verdade, tem razão. Que palestra sensacional. Essa parte a gente não. Essa parte está no manual do psiquiatra. Está certíssimo. A ética é acima de tudo, né, pastora? Com certeza. Que gostoso poder ouvir a pastora, mais uns parabéns aí. Contentamento extrapola as circunstâncias, muito bom. Nossa, pastor, você está falando de mim, sou a Sandra, a esposa do Tony. Que é a última aí, que é em até Valmir, que ponto a fé... Prazer tê-lo aqui, pastor. Eu chamei de Valmir porque ele é meu amigo, mas agora ele é o reverendo Valmir, pastor Valmir. Em até que ponto a fé é benéfica no tratamento da depressão? A fé, ela é benéfica para a vida. Então, pacientes que oram, recebem oração no hospital, eles sentem menos dor que os pacientes que não oram. A medicina comprova que a prática de espiritualidade tem muitos benefícios. Então, eu estou com uma tia internada com Covid, que está tendo uma evolução muito lenta. Eu tenho falado delas nas redes sociais, mas a gente tem visto oração mover de forma que o corpo dela está respondendo e por aí vai, né? Então, assim, a espiritualidade sempre vai ser benéfica para você lidar com qualquer dor na vida. Porque você vai tratar o seu coração, em Deus você vai ficar mais forte. Então,